Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos. Uma boa noite a todos. Estamos para este tempo de louvor e pregação da palavra de Deus. Culto de louvor, culto de pregação. Nesse primeiro domingo do mês de julho, esse que nós chamamos de o domingo missionário. E eu gostaria de introduzir este culto lendo o Salmo de número 96. O Salmo de número 96 nos mostra, o salmista nos mostra a necessidade de adorarmos o Senhor. Que os adoradores aqui, eles são convidados a adorar ao Senhor, a cantar ao Senhor um cântico novo, um novo cântico, exaltando o Senhor acima de todos os deuses. Segundo o texto, os outros deuses não passam de ídolos, mas o Senhor é o Criador, portanto, todo o povo deve adorá-lo. Salmo de número 96. Adorando o Senhor, rendendo-lhe a glória que lhe é devida e trazendo oferendas, ofertas perante o Senhor. E eles devem proclamar o reino de Deus, o reino universal do justo juiz entre as nações, como diz aí no versículo de número 10. Então a palavra de Deus diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia. Vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Vamos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de estarmos aqui na sua presença, na sua casa, aqui diante do Senhor. Não é o templo propriamente dito, mas aí onde você fez um altar ao Senhor é a casa de Deus. Você próprio é a habitação do Espírito Santo de Deus. Então vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Adoremos em espírito e em verdade. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pelas tuas maravilhas, pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigada por fazermos parte desta família, família comprada, família lavada, Senhor, pelo teu sangue precioso, pelo sangue de Jesus, o teu Filho, sangue derramado lá na cruz do Calvário, Senhor Deus, no nosso lugar. E assim o Senhor nos fez este povo santo, povo de propriedade exclusiva do Senhor, com uma finalidade, meu Deus, proclamarmos as tuas virtudes, proclamarmos a tua palavra, proclamarmos o teu reino, Senhor Deus, entre todas as nações. Tu és digno, ó Pai, tu és merecedor de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Por isso nos colocamos na tua presença como adoradores, para reconhecermos e por reconhecermos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é digno, é merecedor da nossa adoração. Só o Senhor foi aquele capaz de mandar para este mundo o nosso Salvador, o teu Filho Jesus. E mediante ti, somente ti, meu Deus, existe a salvação. Obrigada, Pai. Queremos proclamar isto nesta noite, meu Deus, que tu és santo, tu és digno, tu és Senhor, tu és o nosso Salvador. Aleluia. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, declarar isso aqui na presença do nosso Deus. Vamos cantar, declarando a Ele que nós viemos aqui para adorá-lo.
Viemos aqui para nos colocarmos diante da sua presença maravilhosa e declarar que Ele é o nosso Deus. Aleluia. Luz do mundo, vieste à terra. Aleluia. Adore o Senhor. Ele é digno. Ele é tão maravilhoso. Aleluia. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, olhando ao pobre simplesmente. Eu vim para adorar o Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Declare diante do Senhor, vim para adorar-te. Sim, Senhor, vim para prostrar-me, vim para dizer que és o meu Deus. És totalmente amável, Senhor. És totalmente digno, tão maravilhoso, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu. És totalmente amável, Senhor, totalmente digno, és Deus maravilhoso. Aleluia. Tão maravilhoso para
louvor, de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Aleluia. Seja engrandecido em nossas vidas o Deus Supremo, o Deus Todo-Poderoso. Muita alegria. Declare, Senhor, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Seja conhecido entre todas as nações. Aleluia. Que eu seja a tua boca, Senhor, neste mundo. Que eu seja carta viva, Senhor Deus. Aleluia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Declare, tu és a minha rocha, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei, sobre todos és, Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. A Ele toda honra e toda glória. Vamos ouvir agora a palavra de Deus. Aleluia. Glória ao Senhor nosso Deus. Amém, queridos. Vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. E neste momento, como já anunciado, nós vamos meditar na palavra do Senhor. E nós vamos agora abrir a nossa Bíblia. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Hoje é fácil de encontrar, né? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis.
Nós vamos para o capítulo de número 39, Gênesis 39. Aos amados, que Deus esteja abençoando a vossa mente, o vosso coração, para que nesse momento possamos, juntos, compartilhando a palavra do Senhor, sermos edificados, sermos fortalecidos. Que a graça de Deus, o seu amor, presença poderosa do Espírito Santo esteja iluminando cada mente, cada coração nesse momento. É a minha oração em nome de Jesus. Achou Gênesis 39? Então vamos à leitura. Nós vamos ler versos do 1 ao de número 6. Gênesis 39, do 1 ao número 6. A palavra diz o seguinte: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde que eu fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Temos lido Gênesis 39, versos do 1 ao 6. Amados, vamos orar em nome de Jesus. Pai, bendito seja teu nome, que nos dá a graça de lermos a tua palavra, e que neste momento, ó Deus, vamos meditar. Clamamos a ti que nos perdoe de todas as nossas falhas, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, para que o teu Espírito Santo possa atuar poderosamente em todos os ouvintes, Pai. A partir de mim, que fala contigo nesta hora, que estou com a responsabilidade de ministrar a tua palavra. Trata conosco, Senhor, nos abençoa. Fala conosco, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém, queridos? Amados, hoje nós temos consagrado ao Senhor o primeiro domingo do mês para missões. O tema é missões. O texto que eu li, aparentemente, a princípio não tem nada a ver com missões. No entanto, tem tudo a ver. Porque a história que nós acabamos de ler está dentro de um contexto em que Deus levantou um homem. Deus levantou um homem. Homem esse chamado José. A palavra a história vai nos dar conta de que José foi levantado por Deus, tido pelos próprios da sua casa como um sonhador. E José então foi conduzido para uma outra terra, não a sua terra, para uma outra terra, e viveu num contexto muito carregado. José foi levado para o Egito, como todos nós conhecemos a história, e ali no Egito, um país pagão, um país totalmente voltado para a idolatria. A história vai dizer que nos dias de José existiam cerca de 2.000 deuses no Egito, fora o faraó, que era o principal deles, né? Podemos assim dizer. E só pensando nessa idolatria, nesse paganismo pesado que existia ali, imagine as demais culturas, pois nós sabemos que onde a idolatria ela predomina, infelizmente, outras coisas negativas acompanham
É uma realidade que é difícil, é até duro de se falar, mas essa é uma realidade, onde a própria palavra diz que onde Deus é dividido com outros deuses, a coisa não anda bem. Então José foi colocado dentro de um contexto como este, país realmente idólatra, pagão, politeísta em alto grau e cultura totalmente estranha ao homem ou a uma pessoa que professa Deus. José foi levado para o Egito quando tinha apenas 17 anos. José foi colocado ali na terra, nas mãos de Faraó, nos domínios daquele país, quando ainda era um adolescente. E aquele adolescente, como já falamos, a palavra fala que ele era um sonhador, porque Deus o levantou como um homem de visão, como um homem que tinha realmente a capacidade de ver longe, pois os seus olhos espirituais eram comandados, conduzidos por Deus. Ele, como um sonhador, chegou ali aos 17 anos no Egito. Mas, amados, a história de um adolescente é uma história muito interessante. A história em si ela é muito interessante, principalmente por conta de ser um adolescente, um menino, uma criança. Porque alguém com 17 anos, fisicamente talvez não tão, digamos, pequeno, porque a história vai dizer que ele tinha uma aparência boa, né? Era um homem de porte interessante, fosse um garoto bem desenvolvido fisicamente. Mas sabemos que uma pessoa com 17 anos, o nível de maturidade ainda está baixo, ele ainda está galgando, está ganhando alguma experiência. Embora fosse um menino dotado já de alguns talentos, uma vez que trabalhava, era uma pessoa que já tinha atividades não somente domésticas em casa, mas também ajudava seu pai. E sabemos que todas as pessoas que começam a trabalhar cedo, elas ganham uma certa experiência. Mas para a vida e para o mundo, um garoto de 17 anos ainda está muito verdinho. Mas foi exatamente esse garoto de 17 anos que Deus o toma e transforma num sonhador. Mas o problema do sonhador é que ele encontra muitos obstáculos. E estes obstáculos, a princípio, parecem se levantar com o propósito de inibir, de impedir que a pessoa realize os seus sonhos, principalmente quando eles começam na sua própria casa, né? Quando os problemas, os obstáculos se levantam dentro da própria casa. E nós temos essa história exatamente começando assim, onde os sonhos de José começaram a ser, houve uma tentativa de serem podados, de serem eliminados, começando pela sua própria casa. Quando a gente lê as Sagradas Escrituras, ou melhor, essa história de José, que começa no capítulo 37, né? A gente não tem tempo de ler todas as referências, mas seria muito interessante que pudéssemos ler todas as referências. Quando a gente começa no capítulo 37 de Gênesis, a partir do versículo de número 10, ali onde José, levantado por Deus, começa a ter uns sonhos interessantes, aqueles sonhos com as estrelas, com o sol, com a lua, os peixes e tantos outros, né, objetos daquele sonho. Diz a palavra que quando José conta o sonho para os de casa, ele não tem a aprovação de ninguém. Pelo menos a palavra vai dizer no verso número 10 que ele não tem a aprovação do seu pai. Vamos ler o 37:10, dá para a gente ler, né? 37:10. Contudo, a seu pai e a seus irmãos, repito a leitura, 37:10. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Quer dizer, não teve a aprovação do pai. Queridos, quando um filho sonha e não tem a aprovação do seu próprio pai, ali se instala uma crise, se instala realmente uma crise. E falando em crise,
Eu agora volto praticamente para o começo da mensagem, mas só para lembrar, para lhes informar o tema. Eu não havia mencionado o tema no início, né? Mas a mensagem de hoje tem como tema a fé ou a relação com Deus que vence todas as crises, que supera todos os obstáculos. Então José tem na sua própria casa ali a desaprovação do seu próprio pai. No verso número 11, nós encontramos ali a desaprovação também com atitudes de ciúmes da parte dos seus irmãos. Seus irmãos, então, o veem como aquele que quer atrapalhar a vida deles. E ali no verso 11 do 37, vai dizer que os seus irmãos não estão com ele, pois também lhe ciúmam. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Ou seja, os irmãos também não estavam tão favoráveis a José, e o pai ficou na sua, uma vez que também não estava aprovando aqueles sonhos de José. Amados, para prosseguirmos com esta mensagem, eu preciso chamar a sua atenção para o princípio geral desta lição. É importante a gente ter fé, e fé genuína em Deus, né? Porque a fé que vence todas as crises, ela tem que ser genuína e em Deus, uma fé verdadeira e no único Deus. Mas é importante lembrar que uma fé, quando ela é genuína e em Deus, ela não está isenta, ela não está livre de obstáculos, de adversários, né? de situações adversas. Porque muitas vezes os filhos de Deus, eles se deparam com situações, com dificuldades, com crises, e nestes momentos, em vez de olhar para Deus através da fé, entendendo que a fé existe para superar crises, muitas vezes acha que só pelo fato de ter fé não vai ter crises, não vai ter problemas. Queridos, aí a gente tem que ter consciência, devemos ter consciência que uma verdadeira fé em Deus, ela não é desassociada de dificuldades, de obstáculos, de coisas que se levantam. Eu não diria com o intuito de atrapalhar, de matar os sonhos, né? Porque quem sonha os sonhos de Deus jamais o verão mortos, né? Quem sonha os sonhos de Deus jamais apaga dos seus propósitos, morre em seus objetivos, porque quem sonha os sonhos de Deus está sonhando um sonho eterno. Dentro do que der, vai acontecer. No entanto, muitas pessoas enfraquecem, esmorecem, porque um problema vem, uma dificuldade se levanta, obstáculos, né, se colocam no meio do caminho, e alguns até desistem. Mas quem é levantado por Deus, como você como meu irmão e minha irmã com certeza nada vai atrapalhar, nada vai impedir de você realizar os sonhos, porque eu tenho crido e eu descanso aí nessa certeza de que você tem sonhado os sonhos de Deus. Amém? Amém, querido? Sonhe os sonhos de Deus. Então, a desaprovação do pai, o ciúme dos irmãos, fizeram com que o ciúme dos irmãos fez com que eles, né, os irmãos de José, em um determinado dia, quando seu pai mandou José para levar alimentos para os seus irmãos, ali eles tiveram uma oportunidade que eu diria, eles disseram, é a oportunidade de ouro, e nós darmos um fim a esse cabra. E foi exatamente a iniciativa que eles tiveram. Pegaram aquele rapaz e jogaram numa cisterna. Queridos, aqui trazendo uma aplicação na ideia da cisterna, pegaram aquele sonhador, pegaram aquele rapaz, aquele jovem, aquele adolescente, né? Sonhador, que tinha uma visão de algo grande para a sua vida, pois foi colocado por Deus, agora literalmente estava no fundo do poço. Não é uma figura, não é uma figura de linguagem, é uma realidade. José foi colocado numa cisterna vazia, no fundo do poço. E toda a história você já conhece, não preciso mais contar, né? Quem não conhece a história de José,
mas foi a maneira como os irmãos, a maneira que os irmãos encontraram para não dar um fim a José. Aí eles tramaram entre eles a ideia de matá-lo, de destruí-lo, mas um dos seus irmãos, teve a ideia de não vamos matá-lo, vamos colocar numa cisterna, que aí com o tempo ele morre e nós não derramamos o seu sangue. E assim fizeram, colocaram José numa cisterna. Quantas vezes, né? Às vezes acontece, tem acontecido com muitas pessoas, talvez tenha acontecido com você, de que você sonhou, você planejou, você idealizou, mas de repente você se encontrou lá no fundo do poço, num lugar onde você não via mais possibilidades. Mas, amados, quando isso acontecer, se você confia em Deus, se você crê no Senhor, Deus vai te arrancar ali do fundo do poço. Ele vai te fazer uma pessoa capaz de prosseguir, de perseguir os seus sonhos, e com certeza eles serão realizados. Então, eles, achando por bem, colocaram naquela cisterna. Diz a palavra que eles também desonraram a José quando arrancaram de José aquela túnica que o pai dava, porque segundo a história, o pai amava de uma forma assim muito especial a José, porque não somente era o filho da sua velhice, como também era o filho da mulher amada, pois Raquel era a mulher amada de Jacó. E José então ganhou uma camisa, uma veste especial, que a Bíblia chama de túnica. E eles, ao despirem, ao tirarem, ao arrancarem de José aquela crise, nós encontramos José aí sofrendo uma humilhação, uma desonra. Ou seja, quando tiraram de José aquela túnica, disseram: você não é digno, você não merece, por que você recebeu isso? Então, colocaram José realmente num nível muito humilhante, muito inferior. Mas, amados, não, como se não bastasse, José então recebeu, digamos assim, uma sugestão de uns irmãos lá, né? Ou melhor, os irmãos tiveram uma ideia de não deixá-lo naquela cisterna, uma vez que iam passando ali uma caravana de ismaelitas, e ali alguém disse: vamos vender José. Ou seja, levar José a um nível de objeto, de coisa. Venderam como escravo para o ismaelita que morava no Egito. Amados, você vê quantas dificuldades, quantos obstáculos José enfrentou a partir da sua família. Que eu estou chamando aqui de crise familiar. Eu estou chamando aqui de crise entre os próprios de casa. Quantas vezes, queridos, nós estamos realmente sonhando, desejando, sabendo que estamos sonhando os sonhos de Deus, e os primeiros obstáculos que enfrentamos, às vezes, surgem da nossa própria casa. Se levanta da nossa própria família. Mas olha, se você tem Deus, se você foi levantado por Deus, Deus tem um propósito firme na tua vida. Ainda que você passe por todos esses processos, que você chegue ao fundo do poço e ainda seja considerado como objeto, como coisa de nada, vendido por qualquer dinheiro, se lembre, há alguém que te valoriza, alguém que te ama, alguém que sabe da tua importância e sabe o que fazer com um ser que muitas vezes, aos olhos dos homens, não é considerado ninguém, mas aos olhos de Deus, com certeza, uma joia preciosa, um valor inestimável, algo grandioso que com certeza será manifesto durante a sua trajetória, quando essa fé genuína for mantida, quando ela for realmente colocada no Senhor. Se você estiver entendendo, diga para Deus aí um amém, que assim seja, Senhor, na minha vida. Amém, amados? Pois bem, então nós temos aqui, amados, nessa primeira parte da mensagem, uma crise. José enfrentando uma crise familiar, uma crise dentro de casa, uma crise com seus próprios irmãos. Mas ainda José passa por uma segunda crise. Nós, no capítulo 39, nós encontramos aqui alguns aspectos de uma segunda crise, que eu vou chamar de crise social. José, quando vendido para o Egito,
José, quando vendido para Potifar e levado para o Egito, capítulo 39, dos versos 12 em diante, como eu disse, não vamos ler todo o texto, apenas citar talvez alguns para você conferir. Nós encontramos José sendo acusado de assédio sexual. Foi uma crise forte que José passou. José é levado para a casa de Potifar. Ali José recebeu, por conta do seu procedimento, do seu compromisso com Deus, da sua fé genuína ao Senhor, ele foi levantado. O texto que nós lemos diz que José veio a ser homem próspero, e não somente pessoalmente, mas com certeza, como diz o texto sagrado, ele abençoou a todos daquela casa, abençoou a casa de Potifar, abençoou os campos de Potifar. Diz que tudo que ele colocava a mão, tudo que ele fazia, prosperava, tudo dava certo, porque o Senhor estava com ele. E dentro dessa posição de mordomo, ali na casa de Potifar, ganhou a confiança de Potifar. Potifar deu a José todo o direito, todo o governo sobre todas as coisas. Diz que a única coisa que José não controlava era a alimentação de Potifar. E claro, sua esposa, né? Mas todos os negócios, todos os assuntos referentes aos cuidados da casa de Potifar, José estava controlando. Amados, mas quando as coisas começaram a andar, quando as coisas começaram a se encaminhar, quando as coisas começaram a clarear para a vida de José, o que acontece? Lá vem uma mulher, a mulher de Potifar. Diz a palavra que ela dá em cima de José. Todos os dias, insistentemente, ela está ali falando aos ouvidos. Verso número 10 vai dizer que aquela mulher estava ali todos os dias perturbando, sendo assediada, sendo provocada para que ele se deitasse com ela. Mas, amados, um homem que tem uma relação íntima, tem um compromisso com Deus, uma fé genuína no Senhor, não vai permitir que essa crise, que esse problema do campo sexual atrapalhe os seus sonhos, impeça que ele continue vendo o que Deus perseguindo e querendo alcançar aquilo que Deus tem reservado para ele. Assim José se comportou. Mas mesmo passando por essa acusação, José manteve firme a sua fé. O assédio sexual daquela mulher trouxe consequências. Diz a palavra que ele passou por uma segunda crise nesse momento da crise social. Diz que ele foi condenado pelo seu chefe, pelo seu patrão. Ele foi condenado por Potifar à prisão. José foi preso. E claro, preso injustamente, pois José não cedeu aos caprichos daquela mulher, mas como aquela mulher contou, dando evidências, né, que ela criou ali para provar que José, na verdade, era um mau caráter em relação à sexualidade, o patrão resolveu acreditar e o condenou à prisão. Infelizmente, muitas vezes acontece na vida de pessoas que, mesmo fazendo a coisa certa, mesmo se envolvendo com Deus, tendo uma fé genuína, estando compromisso com a fidelidade, ainda assim está sujeito, irmãos. É algo que a gente não pode fechar os olhos. Mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo fazendo aquilo que Deus quer, não estamos isentos de sermos acusados levianamente, né, falsamente, com certeza. E claro que toda a história, não somente de Israel, mas a história da igreja, nos seus primórdios, com os apóstolos, com os discípulos, quantas acusações. O próprio Jesus, que é o nosso maior exemplo, foi acusado injustamente, condenado injustamente e passou pela morte sem ter cometido nenhum erro, nenhuma falha. José, até porque José era tido como um tipo de Cristo, né? Ele se levantou muito antes de Cristo vir. Mas, amados, lembre-se disto. As crises, elas existem. Começa na família, continua na sociedade, no meio em que você vive. Você pode ser provocado, você pode ser desafiado a manifestar a sua fé, a sua confiança em Deus, diante de circunstâncias estas que se levantam diante
de nós, muitas vezes. Então, nossa fé, ela tem que ser sempre mantida em alta diante do Senhor, para enfrentar e sermos vitoriosos diante dessas circunstâncias. Amados, no capítulo 39, precisamente no texto que nós lemos, nós encontramos aí José superando suas crises. A partir do 39, que vai até o 50, nós encontramos José vencendo suas crises. Ele não apenas superou os momentos difíceis que surgiram na sua caminhada. Lembre-se que José era carinha de 17 anos. E José, então, de 17 até os 30 anos. Observe bem esses números. Aí na tua soma, na tua matemática, né? 17 a 30 anos, quantos anos? 13 anos. José padeceu, José foi para a prisão, José esteve ali, né, servindo dentro de um cárcere. Não é nada fácil. Muitas vezes a gente fica reclamando, fica churumingando, lamentando por coisas tão pequenas. E às vezes por pouco tempo. Imagine um cara certinho, um cara justo, um cara temente a Deus, alguém que se preocupou em honrar o Senhor, mas mesmo assim teve que passar por esse drama todo, não apenas de 13 horas, 13 dias, 13 meses, mas de 13 anos. Você sabe o que são 13 anos? É um bom tempo, né? Mas foi assim. José então teve que padecer. Mas quem está com o Senhor está com ele. Diz a palavra que assim era com José. E aí nós encontramos José superando pela fé, como jovem, aquelas crises. A gente vai ver do verso 1 ao 6, como temos lido, que ele vence a crise na casa de Potifar. Quem era José? Se lembra? Um cabrinha vendido, um cabrinha escravo, que saiu da cisterna, que foi vendido como mercadoria, como objeto de nada. Agora José está no governo de uma casa, de uma grande casa, de uma casa rica, e sendo próspero, abençoando, né? Diz a palavra aí que ele abençoava não somente a si mesmo, mas também todas as pessoas, abençoava a casa do egípcio, de Potifar. A bênção do Senhor estava com ele sobre tudo que tinha, tanto em casa como também no campo. Em tudo que ele colocava a mão, irmão, você está aqui colocando, observando, é verdade, querido, em tudo que José colocava a mão, a coisa prosperava, o negócio andava, acontecia. Que maravilha, né? Por quê? Porque esse homem, levantado por Deus, como eu e você temos sido levantados, resolveu levar a sério a sua fidelidade, colocar a sua fé em ação, mesmo que o mundo venha com seus problemas, com as suas dificuldades, com as circunstâncias adversas, os vendavais, os temporais, as pandemias, enfim, tudo quanto surgir, mantenha-se firme no Senhor, se relacionando com Ele, e com certeza Ele vai te dar a vitória. E assim foi com José, vencendo a crise na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele também não somente venceu a crise da pobreza, da miséria, da situação paupérrima em que ele vivia, mas também venceu as tentações, venceu aquela tentação promovida pela mulher de Potifar. Isso é interessante observar. E frisando, não era um velho, um homem maduro, não era um quarentão, um cinquentão, um homem já com experiência de vida, não. Era um cabrinha jovem, aqui de 17 a 30 anos de idade. Um jovem, um garotão, cheio de vida, cheio de beleza, corpo, digamos assim, escultural, né? Cheio de hormônios, com certeza, bonito, belo, mas amados, todas essas coisas acompanhado, recheado da fé, do compromisso com Deus. Como Deus deseja ver homens e mulheres nos nossos dias também com essa mesma postura, porque ao contrário do que nós estamos vendo, quantas pessoas, amados, quantas pessoas, infelizmente, nos nossos dias, com pouca coisa ou quase nada, dando mau exemplo, se comportando de uma forma assim, negativa, dando sinais de que a fé não está
sendo ativada, colocada em prática, se permitindo vencer por coisas tão pequenas, por coisas tão insignificantes. José é um grande exemplo para nós. Não podemos esquecer que ele é, na verdade, um modelo para a geração dos nossos dias. Quando as pessoas, infelizmente, muitos professam a fé, dizem que são cristãs, e dizem que têm compromisso com Deus, mas quando vem o primeiro vendaval, quando vem a primeira negativa, infelizmente, submetem-se aos desejos carnais e permitem que a sua fé seja embaçada. Então, diz a palavra que José na prisão, socialmente ele vence o segundo obstáculo. Ali ele alcança, ele galga níveis interessantes. Capítulo 39, versículo do 21 ao 23, nós encontramos assim: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Era um menino obediente, era um menino capaz de obedecer às autoridades, os que lhe eram superiores. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Como essa palavra, ela segue, continua seguindo a vida de José. Era um menino obediente, um menino que respeitava, um menino que cuidava das coisas que deveriam cuidar, mesmo sendo um preso, mesmo sendo ali um encarcerado, uma pessoa condenada pela sociedade pelo suposto erro que havia praticado, mas ele não baixou a sua cabeça, ele não esmoreceu. Esse problema não lhe causou nenhuma depressão. Quantas vezes as pessoas, por terem sido injustiçadas, porque foram difamadas, aí se revoltam, né? Fazem bobagem, cometem asneiras, ou seja, tentam corrigir um erro praticando outros piores. José não deu esse exemplo. Ele superou, ele deu a volta por cima e ali foi tido como uma pessoa digna de confiança. Ali recebeu a responsabilidade de cuidar de todas as atividades, de todas as coisas, de administrar aquela pensão, aquela prisão. Ou seja, o carcereiro descansou porque sabia que aquele menino realmente tinha responsabilidade. Isso é tão bom, queridos. Isso é tão interessante observar, porque Deus, nos dias de hoje, está precisando. Hoje, como já temos falado, hoje é um dia que nós falamos sobre missões. O mundo está precisando de exemplos. O mundo está precisando de meninos, de meninas, de pessoas que tenham o comportamento, que tenham a conduta, que mantenha em alta a sua fé, assim como José. Não permitiu que nada lhe desabonasse a sua conduta, nada tirasse dele o propósito de honrar e glorificar o Senhor. Então, queridos, esse exemplo para mim é extraordinário, porque parte de alguém que é jovem, alguém que aos olhos da sociedade muitas vezes não significa nada, é frágil, né? Muitas vezes é tido como pessoa que não tem nada na cabeça. Mas, amados, toda aquela que se coloca à disposição de Deus, Deus faz dos aparentes nada coisas extraordinárias. Deus move, Deus trabalha e Deus produz grandes resultados através de pessoas que se colocam, se dedicam a honrar e a glorificar o Senhor. José também venceu a crise dos sábios. Diz a palavra que José é convidado para resolver um problema do rei. O rei tem um sonho que lhe deixou perturbado. Todos nós sabemos da história do sonho de Faraó, né? Faraó teve aquele sonho misterioso, que os magos, os sábios, os encantadores de todo o Egito foram convidados por Faraó para interpretar aquele sonho. Mas, amados, ninguém deu a resposta, porque os mistérios de Deus, as coisas de Deus, elas são discernidas espiritualmente e através de um homem ou de uma mulher que tenha compromisso com Deus. E a palavra vai dizer que José era convidado.
José era convidado para ir resolver aquele problema. No capítulo 41, em versículo número 8, nós encontramos ali essa história, né? Esse fato de que José resolve o problema, vence aquela crise da sapiência dos magos ali no Egito. Coisa interessante, coisa legal, né? Vamos aí ler. Capítulo 41, e versículo número 8 diz assim: de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que lhe lhes interpretasse. E aí, amados, quem chegou? Quem foi convidado? José, todos nós sabemos, né? José foi convidado e ali deu, não somente contou o sonho, mas deu toda a sua interpretação, vencendo ali aquela crise entre o desafio que foi colocado para José ali no Egito. E, amados irmãos, dada a interpretação do sonho, como todos nós conhecemos, estava previsto uma grande seca, uma grande crise no Egito, uma crise de 7 anos. E ali, José, ao interpretar aquele sonho, diz a palavra que ele não somente interpreta, mas diz a Faraó como as coisas devem ser feitas. E o texto sagrado, capítulo 41, vai mostrar toda essa história que José descreve para Faraó. E a palavra diz, queridos, que essa crise da fome, esse problema que se instalou sobre o Egito, quem é que traz a solução? Deus, através de José. José é usado, José é levantado por Deus para abençoar uma nação inteira. E mais tarde outros povos, inclusive o seu, né? Seu povo, o povo lá de Canaã, registrado aí no capítulo 41. No capítulo 50, nós temos aí José vencendo, dando demonstração de que venceu também o problema familiar. Se lembra que José entrou dentro desse contexto de muitas dificuldades, de muita perturbação, de muitos momentos críticos, porque lá na sua casa, em sua família, com seu pai, seus irmãos, eles entenderam de dificultar a vida de José. Entenderam de criar obstáculos para o sucesso, para a realização dos sonhos de José. Amados, mas como eu disse, vou repetir, quem sonha os sonhos de Deus jamais será vencido. Pelo contrário, quem sonha os sonhos de Deus desenvolve uma fé forte, uma fé vibrante, uma fé que supera todo e qualquer obstáculo. E aí nós encontramos, vamos dar um pulinho no capítulo 51. Como eu disse, a história de José termina no capítulo 50, digo melhor, que é o último capítulo do livro de Gênesis, e encontramos ali um desfecho de toda essa história, embora ainda voltemos ao capítulo 41 para a conclusão. Mas capítulo 50, e esse texto aqui eu vou fazer questão de ler, por favor, acompanhe a palavra do Senhor. Capítulo 50 de Gênesis, do 15 até o de número 21, que diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal, tudo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, do servo do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois viram também seus irmãos, prostraram-se. Depois vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, tentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Que coisa linda, né?
Diz aqueles irmãos que antes jogaram numa cisterna, venderam, deram como morto aquele rapaz, agora sabem, pelos seus intentos naturais, que é a vez, quando José está no poder, o seu pai já não está ali para opinar, eles pensam, agora é a vez de José virar forra, né? Fazer a sua vingança, dar o cabo de todos nós. Mas não foi assim, queridos, porque o coração de José não era dirigido pelos seus próprios intentos. O coração de José não foi movido pela sua carne, pelos seus interesses naturais. O coração de José era movido por uma fé genuína ao Deus Todo-Poderoso. E aí, amados, essa frase ou essa palavra tão linda que nós conhecemos muito bem, do verso de número 20: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Olha que coisa linda, né? Quando nós servimos a Deus, as coisas ruins que acontecem, as coisas negativas que muitas vezes chegam para a nossa vida, amados, quando descansamos no Senhor, não agimos com as nossas próprias forças, não agimos com o nosso próprio intento para resolver ao nosso modo e entregamos para Deus cuidar no seu tempo, Deus vai resolver. Deus vai cuidar de maneira extraordinária. Assim aconteceu com José, um homem levantado por Deus, como repito, como eu e você fomos. Então creia nessa palavra. Deus se levantou para ser bênção. Deus se levantou para Deus. Nós pregamos na última mensagem, né, sobre missões, sobre Abraão, mostrando que Deus levantou Abraão para ser bênção para todas as nações da terra. E José, um dos patriarcas que aqui nós vemos, dando esse exemplo, mesmo tendo passado pelas provas, mesmo sendo perseguido, sendo maltratado, preso, queridos. Mas, amados, o que é que Deus fez? Deus transformou todos esses males em bênção. E eu quero voltar para concluir com você ao capítulo 41. Olha que coisa linda, querido. Abra a tua Bíblia aí e confira comigo, viu? Capítulo 41 de Gênesis, que coisa tremenda nós encontramos aqui nesse texto sagrado. A partir do verso 37. Que coisa linda, vejamos aí, viu? Capítulo 41, verso 37 diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Aqui, José, depois de interpretar o sonho das 7 vacas magras, das espigas magras e gordas, etc. E José dá um conselho, dá uma orientação a Faraó. Olha que coisa tremenda. Aquele menino estava lá na cisterna, aquele menino estava lá no fundo do poço, aquele menino que foi vendido por nada. Queridos, agora está José lá no palácio real, fazendo o quê? Aconselhando o rei, fazendo o que os sábios do Egito todo não puderam fazer. Estava ali José aconselhando o rei. E aí o verso 37 diz: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Eu me arrepio, meu irmão, ouvindo isso aqui, lendo isso aqui. Um jovem, uma criança, com 30 anos de idade, amados, está ali recebendo do maior homem, o homem que naquele tempo era considerado o primeiro homem do mundo, né? O mais poderoso, está reconhecendo a ação de Deus, do Espírito Santo do Senhor na vida de José. Eu estou dizendo isso com emoção no meu coração, querido, porque eu sei que Deus, assim como fez com José, pode fazer com você também. Só se coloca à disposição, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar através de você. Verso 40, administrarás a minha casa. Irmãos, quem é que está dizendo isso, amados? É Faraó. É Faraó. É como se fosse o Trump, né, dos Estados Unidos, dizendo: administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o povo, todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-los vestir
roupas de linho fino. E lhes pôs ao pescoço um colar de ouro. O cabra lá da cisterna, agora está de anel, está de colar, está recebendo honras. Aquele cabra que foi despido, foi desnudo, né? Foi tirado a sua roupa, aquela túnica está lá que seu pai havia lhe dado, agora está sendo vestido. Porque Deus faz assim. O homem tira, mas Deus bota, queridos. É assim que devemos confiar. Verso de número 43. E fê-los subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito, recebendo honrarias, queridos. As pessoas agora estavam se inclinando, não apenas os irmãos, mas todo o Egito, a mando de Faraó, se inclinando perante José. 44, isso aqui é tremendo. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó. Ele está dizendo: eu sou todo-poderoso. Ele não tinha Deus, ele não temia o Senhor, ele se achava. E na condição humana, socialmente falando e politicamente, ele era um cara. E ele diz: eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Oh, glória! Que coisa tremenda, queridos. O Todo-Poderoso do mundo daqueles dias está dizendo: José, eu sou o cara. E se existe uma segunda pessoa maior do que, ou que esteja grande, essa segunda pessoa é você. E ninguém em toda a terra do Egito não fará nada, nem levantar o pé, sem a tua autorização, sem o teu comando. Está vendo como é que Deus faz? Quem se humilha, quem se deixa vivenciar a vontade do Senhor, vai vencendo obstáculos, vai vencendo dificuldades, vai vencendo crises, mas dependendo, confiando em Deus, vai chegar a hora em que Deus diz: a tua hora chegou, queridos. E quem que Deus usa, amado? Ah, Deus não vai usar um anjo, amado. Deus não vai usar algo sobrenatural. Ele usa os homens da terra. Quando a gente descansa em Deus, Ele move os céus, move a terra. Diz um ditado que Deus usa até o diabo, se for preciso, para nos honrar, para nos exaltar. Que maravilha! Descansa no Senhor. Acredita, amado. O problema que tu está passando é tão pequeno diante do que José passou, mas ele superou porque ele descansou. Ele permitiu que a vontade de Deus, ainda que árdua, ainda que dura, momentos críticos, difíceis, irmãos, distante da casa, dos pais, da sua família, num cárcere, numa prisão, isolado do mundo e de todos, mas nunca isolado de Deus. Os olhos do Senhor sempre estavam fitos em José, e tendo assim a sua mercê. Para a honra e a glória do Senhor, eu desejo que a tua vida seja consagrada, seja entregue ao Senhor. E hoje, como um dia missionário, se lembrem, José foi levantado por Deus para abençoar nações. Abençoou o Egito, abençoou as nações vizinhas depois, porque foram comprar alimentos no Egito, abençoou a sua própria nação, e hoje, com o seu exemplo, com a sua fé, está me abençoando e te abençoando. Eu creio que Deus quer que você também seja levantado, mesmo diante dos obstáculos, para abençoar muitas pessoas. Abençoar com um testemunho, abençoar com um comportamento, com a sua vida, com a pregação do Evangelho. Enfim, doe-se para Deus, entregue-se ao Senhor. E sabe o que vai acontecer? A fé genuína para com Deus tira o homem do fundo do poço e conduz ao trono. Será honrado, será glorificado. É o desejo do meu coração e a minha oração em o nome de Jesus. Amém, querido? Recebe essa palavra. Vamos orar? Vamos nos consagrar ao Senhor, nos entregar para Deus. Vamos dizer: Senhor, eu estou na tua presença agora, Senhor, acreditando que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que rege a minha vida. E eu quero, Pai Santo, me entregar. Eu te digo, Pai, nesta hora, me entrego nas tuas mãos, Pai. Me consagro a ti, ó Deus, e me faz, sim, instrumento. Faz de mim um instrumento poderoso nas tuas mãos, Senhor. E me fortalece para que eu vença os obstáculos, para que eu encare com responsabilidade e com fé as coisas que se levantarem contra mim, Senhor. Me ajuda a vencer todos para a tua e a tua glória, e me faz realmente instrumento de bênção. Ponte para tantas pessoas serem abençoadas em o nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, irmã Silvia.
É isso, irmãos. Confia em Deus. Não deixa as crises, não deixa os problemas, não deixa nada suplantar a tua fé. Deus contigo está. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado pra maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda, Senhor, sonda-me. Quebranta, Senhor, o coração do teu povo, o coração da tua igreja, Senhor Deus, e transforma cada dia, meu Deus. Molda conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Enche, Senhor Deus, nossas vidas e usa-nos, Senhor Deus, para a tua glória, meu Deus. Sobre cada mente, cada coração, meu Deus. Prova-nos, ó Pai, desciar em nós algum caminho mal, meu Deus. E conduz-nos pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, Senhor. Usa-nos, ó Pai, para honrar e glorificar o teu nome, meu Deus. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, enche-me e usa-me, sonda-me, Senhor. Farol
quero ser usado. Eu quero ser, Senhor Deus, como aquela ponte que liga as pessoas a Ti, meu Deus. Eu quero ser como aquela luz no meio da escuridão, como a flecha certeira que acerta o alvo. Eu quero ser usado por Ti, Senhor Deus. Seja em tempo oportuno, seja em momentos de crise, seja nos momentos bons, seja nos momentos difíceis, Senhor Deus. Que eu seja um vaso usado nas Tuas mãos para a Tua glória. Usa-me, Senhor, e usa-me, Assim seja, Pai. Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que assim seja. O desejo do nosso coração é que esta oração, esta canção em forma de oração, ela seja também a tua oração, meu irmão. Não apenas hoje, mas que todos os dias o seu coração seja levantado por Deus para você ser um instrumento de bênçãos neste mundão. Assim como José, que praticamente ressurgiu do nada, das cinzas, do fundo do poço. Eu creio que Deus fez o que fez através dele, eu creio que Ele quer fazer também com você. Talvez a tua situação não esteja nem próxima da que José esteve quando vendido, quando escravizado, quando preso, né? Nada, nem perto disso. Mas muitas vezes a gente se coloca tão indigno, nos colocando assim tão aquém, achamos que Deus não vai usar, que Deus não vai abençoar, mas vai, querido. Se você se humilhar na presença do Senhor, permitir que a poderosa mão do Senhor trabalhe sobre a sua vida, coisas extraordinárias vão acontecer e Ele te levantou para isso, viu? Sonhe os sonhos de Deus e verás que aonde Ele vai te levar. Amém? Amados, lembramos a você que esta programação, por enquanto, está acontecendo todos os domingos, né? Às 19 horas, através dessas lives, como também enquanto durar o decreto, estaremos fazendo essas atividades aqui. O desejo do nosso coração é que você nos acompanhe, que juntos possamos adorar o Senhor, cultuá-lo no domingo à noite, como também no domingo pela manhã, às 9 horas, na quarta-feira, às 19 horas, sexta-feira temos também aquele momento de comunhão. Os jovens estão também realizando no sábado, no horário das 19 horas. Então a igreja não pode se reunir, mas ela está em casa adorando ao Senhor e recebendo os alimentos, recebendo aí a provisão de Deus espiritualmente falando para as nossas vidas. Mas fica também o lembrete, não fique dependendo apenas das nossas ministrações, destes cultos, se alimente diariamente com a palavra de Deus. Você pode imaginar como é que José superou todas aquelas crises? Você pode imaginar? Queridos, José estava se dedicando em orar, buscar a Deus, se envolver com Deus, porque se não for assim, a gente é vencido na primeira investida do diabo, viu? Portanto, levanta a tua cabeça, levanta a tua fé, se ligue no plano de leitura diária, faça também seus devocionais, tenha seus momentos com Deus, porque só assim você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? A irmã Silvia está aqui lembrando que na terça-feira terá o culto infantil, viu? Culto infantil, então papai e mamãe, ou responsável aí pelas crianças, conecta as bichinhas aí, os pimpolhos, às 19 horas da terça-feira, para o culto infantil que será ministrado aqui pela irmã Silvia, ok? Então, desejamos a todos uma semana maravilhosa, nos cuidado do Senhor, também fazendo a sua parte, né? Deus manda a gente orar, mas manda vigiar. Então, faça também a sua parte. Não descuide-se, porque senão o bicho pode te pegar. Então, se dedique em fazer a coisa como Deus quer, que com certeza Ele vai te honrar. Pedindo aos irmãos que estejam observando, aqueles irmãos que estão faltosos. Às vezes a gente na igreja, a gente olhava os irmãos que estavam distantes, faltando, para a gente se preocupar e procurar ver o que estava acontecendo, para nos colocar
estarmos à disposição para ajudarmos, né? Nesse tempo agora tem sido difícil nós vermos como está a vida dos irmãos. Então, irmãos, nós queremos nos colocar à disposição. Como o pastor já falou aqui, não fique sozinho, não se deixe levar pelo desânimo, não deixe que aquela palavra seja para você, que nos últimos tempos a fé de muitos esfriará, que não seja para a tua vida. Que, pelo contrário, diante das crises e dificuldades que enfrentamos, que você se fortaleça cada vez mais, que haja mais motivos para você buscar a face de Deus, se aproximar mais do Senhor, das coisas de Deus, para crescermos juntos e buscarmos, estarmos juntos. Esse é o meio que nós temos agora de estarmos juntos, como igreja que nós somos e responsabilidades que nós temos com a igreja, então vamos estar juntos aqui. Mas se você está percebendo a ausência de alguém, irmão, seja você o primeiro a procurar, a estender a mão, a procurar, a conversar, a orientar, tá bom? Alguns irmãos podem alegar não ter um meio, recurso, e nós sabemos que tem alguns que de fato não tem, mas a maioria tem como assistir aos cultos, a essas lives pelo YouTube, pela Betinha sempre coloca depois no YouTube. Mas é bom no momento que está acontecendo, no momento ao vivo, presencial, que você está junto, você está adorando juntamente conosco, fazendo da sua casa o culto, o altar ao Senhor. Eu sempre digo isso, irmãos, olha, todos os cultos, e aqui já tem essa sala aqui, nós já separamos para ser o lugar da adoração ao Senhor, o lugar onde nós realizamos os cultos. Então eu coloco a mesa, eu coloco as flores, eu arrumo. Por quê? Porque aqui nós estamos consagrando para ser um altar ao Senhor. Do mesmo modo, faça na sua casa, faça seus filhos verem, seu marido, sua esposa que não é crente, seus irmãos, que você cultua a Deus e que mesmo não estando no templo, mas você sabe que você é o templo de Deus e onde você estiver, precisa adorar o Senhor com alegria, com sinceridade. Não porque alguém está olhando se você participou, não, mas porque você sabe que é você quem necessita buscar a face do Senhor. E hoje, como igreja, nós estamos juntos aqui através dessas lives. Meu irmão, que Deus te abençoe. Minha irmã, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, isso é muito importante que a irmã Silvia falou. Eu estudando a pregação de hoje, estudando a palavra, a história de José, e me impressionou a questão do tempo. Foram 13 anos, irmãos, para José chegar aonde chegou. Tem muita gente que desiste no primeiro obstáculo. Às vezes você não para pensar, mas coisas pequenas, detalhes da tua vida, do seu dia a dia, é observado. As pessoas enxergam, as pessoas veem. E Deus vai honrando, conforme você vai agindo para glorificar o Senhor, Deus vai te honrando. E não importa, pode ser 3 dias, 3 anos, pode ser até 13 anos, ou até mais anos, mas um dia vai chegar o dia da tua vitória. Então mantenha-se na posição, como a irmã Silvia falou, mantenha-se no altar do Senhor. E literalmente levante o altar na tua casa, né? Faça isso. No dia de culto, levante, crie um ambiente onde você está. Aqui é a casa de Deus, aqui é a morada do Altíssimo. Como se não bastasse ele morar dentro de você, crie um ambiente assim, onde as pessoas que observarem você, mesmo que te chamem de doido, de maluco, né? De fanático, mas Deus está vendo que você não é. Você é um comprometido com Ele. Amém. Então vamos lá, irmã Silvia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Boa noite a todos. Amém. Nem eu nem você podemos ficar de braços cruzados enquanto cuidados não sabem ao certo pra onde vão. Nem porque eu pergunto ao final onde estamos nós, ou o que somos nós.
palavra já diz, nós sabemos bem, somos luz e sal. E eu pergunto ao final, mas se não salgar, mas se não salgar, e se não brilhar, e se não brilhar, vai conseguir nós. Multidões se batem, se abatem, correm, andam sem direção, sem direção. São as lutas e as guerras e os rumores de uma paz que bem longe vai. O que fazer? Não posso calar, deixar meu próximo cair, enquanto eu estou aqui, cansado de saber que Cristo é a paz que vence o mundo.